Depois de ouvir o Eduardo, eu reduzo a minha taxa de concordância com você a 65%. Mas, E ele aplicou um deflator na minha... razoável. Eu sei que a hora do almoço é terrível, dá uma fome, as pessoas debandam e a gente, de fato, está muito em cima da hora. Eu vou recolher 3 sucintas perguntas, trazê-las à mesa para considerações finais aqui dos nossos debatedores. Eu peço que as pessoas levantem a mão, não precisa levantar as duas, e se identifiquem e façam uma pergunta curta. Se não quiserem exercer esse direito, também não é obrigatório. Mas ali na ponta apareceu... A fome falou mais alto. Pode fazer. Por favor, curta. Eu sou Daniel Castilho, advogado e deputado federal suplente. Minha pergunta é para o Clemente com relação à sua colocação, que nós não podemos ficar somente na reforma trabalhista, porque nós estamos aí nas reformas. O Brasil é uma casa que está despedaçando. A gente tem que fazer a reforma tributária para, inclusive, destravar a internacionalização do Brasil, que é baixíssima, as exportações, as importações, para alavancar o desemprego, porque hoje o brasileiro comum está desempregado e vai fazer reclamação trabalhista porque ele não tem onde cair morto. Então, o Brasil tem que destravar. Então, eu falo para o Sérgio também fazer outros seminários das outras reformas que o Brasil precisa. Obrigado. Faremos. Outras perguntas? Eu lancei uma mesa aqui, então mais uma e já não, mais duas. Então, tá bom. Então, mais uma aqui, aí voltamos à mesa aqui. Não, tem mais uma pessoa ali. Tá bom, serão 3. Você e ela lá atrás. Sérgio, eu quero cumprimentar aos 4 expositores. Eu concordo com aspectos dos 4, em parte, mas como ex-empresário e como juiz tributário que fui, eu entendo perfeitamente e endosso mais as palavras do Eduardo Pastore. É uma abertura para uma modernização das relações jurídicas, econômicas, e é um passo além que foi dado. É uma pergunta ou uma declaração de voto? É uma declaração de voto. Então, um apoio vai ali na ponta ali. Espera o microfone, só porque isso está sendo gravado. No caso do professor, que tem como empregador o Estado, a quem ele recorre? Porque o sindicato é conflitante. A quem o professor recorre nessa hora? Bom, muito bem. Então, voltemos aqui à mesa para considerações finais, que podem ser feitas, inclusive, em relação a comentários que foram feitos por outros membros da mesa. Mas aí eu vou ser estrito, realmente aqui 3 minutos para cada um, com algum chorinho. Adilson, você começa. Bom, eu quero fazer as minhas considerações finais, agradecendo aqui a oportunidade desse encontro. E confesso que nós vamos ter que debater esse assunto mais vezes. Primeiro, considerar os problemas da grave crise que o Brasil enfrenta, eles não são decorrentes de vírgulas, nem tampouco interrogações da reforma trabalhista, da legislação trabalhista, nem tampouco da Previdência. Eu acho que a gente tem que acentuar. De fato, a nós nos preocupa certas propostas atribuídas a essa nova composição legislativa. O Clemente nos assustou quando disse que a gente teria que ir no céu e retornar. O professor Eduardo fez uma síntese que parecia que a gente estava caminhando para o céu. O Clemente falou inferno. Nem o inferno, nem o céu. Assim, o debate da ultratividade. Pô, nós acumulamos demais. Seria razoável você jogar tudo fora, fazer um pouco, usar a expressão do professor, jogar a água da bacia com a criança junto? Por exemplo, a conversão dos bancários é uma conversão avançada, fruto de uma construção, de um diálogo do entendimento. Nós fizemos um acordo de 2 anos. Vamos ter uma negociação no próximo ano. Se a negociação não avança, tudo aquilo que se conquistou vai por terra? Eu acho que, de alguma forma, há um exagero. O trabalhador não assina rescisão, recorre à justiça,
Se o processo não evolui, ele perde tudo. Há um exagero. Do ponto de vista da gestão, era necessário que fosse atribuído à reforma trabalhista algum tipo de penalidade para o gestor, o mau gestor, aquele que, inclusive, termina estimulando o trabalhador a ir na justiça, porque quase 40% das ações diz respeito ao não pagamento de verbas rescisórias. Então, são questões que se colocam que, a juiz da verdade, a gente vai ter que medir até quando. Porque nós não podemos sinalizar para o caminho de uma guerra. O conflito ele sempre existiu, mas o patamar para dirimir os conflitos é o diálogo. Então, acho que a gente tinha que encontrar esse equilíbrio. É por isso que eu insisto, o debate do sistema ele é tão importante quanto o debate do desenvolvimento nacional. Nós não vamos retomar o crescimento econômico se a aposta for exatamente em insistir num modelo de Estado que vai precarizar e flexibilizar por demais os direitos trabalhistas. Eu não acho que é dessa maneira. Eu acho que a gente tem, sim, discutir, por exemplo, como nós vamos retomar a produção industrial, como nós vamos permitir que o país cresça, se desenvolva, sobretudo à luz da necessidade de compreender que não vamos ter uma nação competitiva se nós não formos capazes suficientemente para desenvolver forças produtivas. Essa é uma questão central. É necessário que o governo mude essa página e que a gente passe a editar uma nova agenda. O movimento sindical está muito disposto a fazer esse debate. A nós foi associado, nós fomos praticamente podados do direito de opinar sobre essa matéria, de discutir. Um senador da República, no encontro, finalizando, disse o seguinte: me parece que as coisas estão assim meio assodadas. Eu tenho um pomar e eu tenho funcionários do meu pomar assalariados. Então, eu enxergo que esses trabalhadores estão protegidos por uma legislação. Eles têm um salário, eles têm os benefícios sociais, os benefícios previdenciários. Eu preciso, na colheita, contratar um serviço especializado. Eu vou precisar pulverizar o meu pomar e vou ter que contratar um avião. Eu não preciso ter o avião. Então, o que está colocado? É que a gente vinha dialogando e o movimento sindical, inclusive no diálogo com grande parcela dos empregadores, já vinham construindo o entendimento que era, sim, necessário que a gente desse essa chamada segurança jurídica para os 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Então, você aparta, você mantém aquilo que está legalmente constituído, aqueles trabalhadores que percebem, em média, vantagens superiores ao trabalhador terceirizado, porque a gente sabe que, em média, o trabalhador terceirizado percebe menos do que o trabalhador representado pelo sindicato e assistido pela CLT. Estava resolvido, pacificado, tinha um projeto. As coisas caíram como uma avalanche. Houve uma desconstrução de coisas que já vinham sendo, de alguma maneira, dialogadas, inclusive fruto de um diálogo bastante rico que nós travamos no Fórum Nacional do Trabalho. Então, eu penso assim, a desconstrução, ela remete a um certo retrocesso. E acho que nós não devemos pensar, nem tampouco sonhar, com um Brasil de despossuídos, de pé descalço. Isso pode levar o país a uma tragédia social profunda. Por bem menos, a gente está vendo aí o caos, estados e municípios que não estão pagando salário. Esse não é um problema da legislação trabalhista, não é um problema da Previdência Social. Aliás, são 4 mil municípios no Brasil, dos 5.570, que recebem mais recursos da Previdência Pública do que do Fundo de Participação no município. Então, as correções passam por um debate mais de caráter estratégico, da gente encontrar caminhos que unam o nosso povo em torno de objetivos que levaram o Brasil ao patamar de crescimento da ordem de 7,5% em 2010 e nos colocou na condição de uma nação com uma das menores taxas de desemprego do mundo. 4,3% foi a taxa de desemprego em 2014. O que fez mudar de curso? O que fez
causar esse tamanho tumulto? É porque faltou responsabilidade, compromisso. Banalizou. A gente tem que tirar o nosso país das páginas policiais e nos permitir a dialogar de forma mais verdadeira. Nós temos, sim, que ter a capacidade de fazer a discussão sobre um sistema público de emprego, acabar com a rotatividade, permitir uma certa estabilidade política, social e econômica. Eu acho que esses são os pressupostos do diálogo. Se a gente for levar ferro e fogo, eu acho que a gente não chega no tão desejado céu do professor Eduardo. Muito obrigado. Muito bom. André. Muito brevemente, mas antes a pergunta feita aqui sobre o caso de um professor ou uma professora que é empregado do Estado. Né? Eu acho que depende se é... Talvez os meus colegas mais do sindicato podem responder melhor do que eu. Se é uma pessoa concursada, né? Então é um concursado, tem toda a proteção da legislação de concursados. Você tem o sindicato dos professores, né? Também associados a esse, é daí que sairia a sua proteção. Se ela não quisesse o sindicato, não tem opção. Vai ter o acordado, os direitos vai ser o acordado dos acordos, nas convenções feitas pelos sindicatos dos professores, por exemplo, da Rede Estadual de São Paulo. Agora, o caso, se for professor ou professora que o Estado assina a carteira de trabalho, aí vai estar aqui sobre a proteção da CLT e do caso aí eu não sei dizer, Clemente, nesse caso, que sindicato ficaria esse professor ou professora? Ficaria também, no caso, com a POSP também? Se for do primeiro, segundo grau, sim. Sim. Então, mesmo com carteira de trabalho assinada, continua com a POSP. Tá. Enfim, não sei se respondeu você, mas é isso. Você só tem um sindicato. Essa é a nossa lei, a regra da unicidade sindical. Né? Então, deve ser por isso, né? Tá. Mas, enfim, não sei se respondi, mas enfim, é o que eu conheço. Para fechar aqui, então, toda a argumentação, e dando minha opinião, meus sentimentos em relação a isso, eu disse do início que eu vejo com bons olhos, eu acho que, no limite, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Se abrir uma grande oportunidade para as partes, que eu digo empregados e empregadores, negociarem diretamente e acertarem, inclusive, suas diferenças e seus conflitos. Tem um aspecto da lei que a gente não mencionou aqui, porque é tanta coisa, mas que é talvez uma semente para criar esse ambiente de discutir os conflitos no chão da fábrica, ou agora, vamos dizer, no chão da loja, já que a maioria dos empregos é serviço, não é isso? Mas que é a comissão de representação. Não sei se os senhores e senhoras estão familiarizados com isso. Não sei como vai funcionar isso, mas é uma oportunidade para, dentro nessa comissão, as partes acertarem suas diferenças e não terceirizar a resolução do conflito para a Justiça do Trabalho. Eu imagino que isso pode ser uma oportunidade para reduzir custos de transação, para antecipar problemas, pode bola de neve crescer. E, então, uma série dessas coisas estão aí na legislação. Claro, isso vai precarizar, não vai precarizar, vai melhorar, não vai melhorar? A resposta é: não sei, depende como todos nós, incluindo a Justiça do Trabalho, vamos tomar essa lei e o que vamos fazer dela, como todos nós vamos reagir a ela. Por exemplo, tem um aspecto que, do ponto de vista de ganho de produtividade, pode ser um motor extremamente importante, que é a parte em que já existia na CLT, mas foi corroborado aqui, que é permitir o pagamento de salário variável por produtividade. Né? E ganhos de prêmio por participação no lucro. O que acontece é que nossa jurisprudência, Eduardo me corrija se estou certo, em muitos casos, se a empresa pagava com alguma regularidade participação no lucro ou ganho de produtividade, o trabalhador entrava na justiça e isso era incorporado como salário fixo. Para aquele trabalhador, ótimo, muito bom, ganhou aquilo. Mas dali para frente acabou qualquer contrato que a firma queira fazer com isso. O que é que ela vai fazer? Vai diminuir o número de empregados, vai diminuir o salário, vai ter uma série de... Isso tem vários efeitos de eficiência mesmo.
Né? Um exemplo muito simples disso é o fato de que, por que se paga salários variáveis? Não é só para dar um incentivo ao trabalhador dar mais, mas é uma maneira de reduzir custo de supervisão, de monitoramento. Em muitas situações de ocupações que o monitoramento e supervisão é muito custosa para a firma, esse tipo de contrato facilita muito. E, claro, as pessoas escolhem se quer estar nesse contrato, nessa ocupação ou não. O que é que acontece? Esses tipos de contrato acabam não existindo. Agora a lei permite. E vamos ver como as empresas, como os juízes e as partes vão tomar isso. Mas isso pode ser, inclusive, negociado no contrato coletivo. Né? Que ocupações ou que atividades vai ter participação no lucro, como é que isso vai ser, qual vai ser essa regra, ou contrato variável, etc, etc. Mas eu deixo aqui esses 2 exemplos só para dizer que temos uma janela de oportunidade que precisamos das partes bem representadas para saber negociarem bem em boa fé e em pé de igualdade. Muito obrigado. Clemente. Bom, eu não fiquei chateado que você reduziu a taxa de concordância. Eu acho que está ótimo, com 60% está bom para a primeira. Então, eu queria dizer primeiro o seguinte, acho que muitas vezes a gente não tem noção do que é o diálogo social. Eu diria, se nós estivéssemos começando um diálogo, eu diria que nessa primeira rodada de diálogo eu teria concordância com o diagnóstico que o André colocou. Então, nós teríamos a concordância com os números e podia ser uma boa referência para começar a conversar. Esse é um problema que nós queremos enfrentar, ter um acordo. Eu teria concordância com o Eduardo se ele dissesse tudo que ele falou como enunciado. Tudo isso nós queremos construir. Não tenho concordância que a lei dê essa resposta, essa lei. Mas tenho concordância que a gente devia construir uma lei que desse essa resposta. Então, como referência, nós podíamos sentar e construir. Aí podíamos fazer agora um exercício, também partindo para o pressuposto que a lei está aí vai ficar alguma coisa? Eu diria, tem um acordo que não vamos abrir a porta do inferno? Eu acho que vai abrir. Você vai dizer que não. Tá bom. Tem um acordo. O que é o acordo? Eu diria, vamos acordar que essa lei vai ser aplicada por meio da negociação? Que as empresas não vão tomar decisões unilaterais? Que nós vamos implantar por meio da negociação? Vamos implantar? Vamos fechar como é que nós vamos usar essa regra, né, esse conjunto de regras, nessas relações concretas. Para mim, isso é não abrir a porta, é não passar a porta do inferno. Ela está aberta. Nós não queremos abrir. Nós vamos trazê-la para cá e nós vamos decidir como é que nós vamos operar. Para quê? Para dar segurança. Bom, acho que faltou na lei. Faltou isso não houve. Segundo, nós devíamos mensurar impactos. Acho que nós estamos fazendo esse trabalho no DIES, mensurar os impactos, para começar a acompanhar. Acho que, objetivamente, ela não se propõe a precarizar, mas ela cria condições. Eu estou acompanhando várias prefeituras, são 10 no mínimo, que já estão em curso com pregão. A prefeitura está fazendo pregão para contratar serviços educacionais. Ela abriu um edital na internet e diz, estou contratando serviços educacionais. O que é um serviço educacional? No jargão tradicional do passado, da área industrial, se chama professor. Mas um professor, na nossa lei, tem um piso de R$ 2.400 depois de 40 anos de luta. A prefeitura está contratando serviço educacional por R$ 1.200. Eu não sei que nome que a gente dá isso. Vou aceitar a provocação que isso não é precarização. Nós temos que inventar um nome para isso. Qual é o problema da nossa estrutura hoje? É que o Adilson vai dizer que isso é um absurdo, mas vai ter algum inteligente da nossa parte que vai criar um sindicato, que vai representar os trabalhadores em serviços educacionais. Com salário de E R$ daí vai ter um dirigente sindical também muito esperto que vai fechar um acordo com o setor patronal dizendo que os prestadores em serviços educacionais ganham R$ 1.200. Ainda vai dizer, se eu não fizesse isso, a gente fechava por 1.100. Porque ia ter alguém todo disposto a criar um sindicato para fechar por 1.100. Não entrar a porta do inferno, que eu estou dizendo que nós abrimos, é dizer, eu não quero entrar nisso. Certo? Nós temos que resolver a nossa parte. Eu digo para os dirigentes sindicais, vocês estão dispostos a dizer que o sindicato dos professores públicos da rede municipal representará esses trabalhadores prestadores de serviços educacionais? Porque eles existirão. Sabe o que é? Alguns dizem, não, eles não são professores. Então, somos nós dizendo isso para nós mesmos, a nossa estupidez, do nosso lado aqui. É um dirigente sindical dizendo que eu não vou enfrentar o problema. Do outro lado, é um prefeito tomando essa decisão de fazer isso, dizendo por quê? Porque eu não tenho capacidade econômica de sustentar. E talvez ele diga,
Por mais absurdo que seja, que apesar de ter um fundo para fazer isso, ele não é do partido do governo e ele não recebe porque o governo não repassa. Bom, aí nós vamos para nossas estupidez sistêmicas, que estão presentes no nosso mundo. Então, é essa porta do inferno que eu acho que a gente corre o risco de abrir. Eu acho que a gente não deve abrir. Então, se não deve abrir, nós temos que assumir que a lei está aí e ela vai regular. Então, vamos trazer para as negociações. 2 exemplos que eu quero dar do que falta na lei. Se nós temos acordo que nós queremos tirar da justiça e queremos trazer a solução dos conflitos de forma ágil para as relações, nós temos que criar os instrumentos para isso. A lei não criou. A lei não se preocupou em criar os instrumentos que deem segurança jurídica a uma relação no local de trabalho. Pelo contrário, ela criou uma comissão de representação sem caráter sindical, mas proíbe o sindicato de entrar nessa relação. Que solução, do ponto de vista orgânico, essa legislação dá do ponto de vista de criar o sujeito para resolver o conflito? Porque se a gente traz para uma comissão que resolve na relação no local de trabalho o conflito, ela não vai para a justiça. Nós fizemos uma experiência, vocês lembram da greve de Jirau e Santo Antônio? Quebra-quebra em Jirau e Santo Antônio, as centrais sindicais chamaram uma mesa de negociação. Os empregadores foram para a mesa. 9 meses de negociação. Nós formamos o acordo, o Pacto Nacional pelas melhorias das relações de trabalho no setor da construção pesada. O último ponto do acordo era, da nossa parte, a criação de uma comissão de representação de todos os trabalhadores no canteiro de obra. 30 empresas no canteiro de obra, uma única comissão. Um único plano de saúde e segurança no canteiro de obra, não 30, como a lei previa. Os empresários toparam, mas a comissão eles não topavam. Foi o último acordo que nós fizemos e ficou voluntário. As empresas que quiserem criar, criem comissões no local de trabalho. Um ano depois, nós fomos pesquisar com as empresas, os trabalhadores e a comunidade o resultado daquele acordo. Qual foi a surpresa? Para os empregadores, eles declararam 80% daqueles que implantaram o acordo disseram que a melhor cláusula do acordo tinha sido a cláusula da criação da comissão por local de trabalho, que eles não queriam. Sabe por quê? Porque a comissão resolveu os conflitos no local de trabalho. Não judicializou, gerou segurança jurídica, pacificou o canteiro de obra e melhorou a produtividade. A lei não se preocupou em criar esse instrumento. E esse é um instrumento real. Sabe por quê? Porque eu acho que parte de quem elaborou a lei continua vendo que quem está lá como sujeito é um recurso, que a gente adjetiva de humano. E como recurso humano, ele precisa ser adequado como qualquer outro insumo. Mas não se trata de regular insumo, se trata de regular pessoas. Pessoas que têm vontade, empresários que arriscam produzir, que arriscam colocar vidas na produção e que têm que ter a responsabilidade de repartir o que eles colocaram. O sistema é fazer isso. Agora, é pegar o mundo real, André. Eu acho que nós não temos nenhuma viabilidade de fazer o salário mínimo crescer com essa produtividade na micro e pequena empresa. Nós estamos num gargalo estrutural. As centrais podem chorar, brigar, não vai aumentar, porque com essa produtividade, micro e pequena empresa chegou no limite. Pressionada pelo crescimento do salário, pressionada pelo custo da dívida, custo do crédito, pressionada pela grande empresa que impõe preços e com o mercado estreito. Ela está ensanduichada. Sai por onde? Sai pelo arroxo do salário, que é a única coisa que ela consegue fazer. Esse é o nosso modelo? Acho que isso é uma tragédia para a gente. Então, a lei, Eduardo, precisa recepcionar isso, que é relações sociais e econômicas que estão representadas em formas de pactuar. Mas de pactuar e dizendo, esse pacto eu cumpro. Eu, trabalhador, eu, empresário. E não estou disposto a colocar na justiça. Agora nós temos uma cultura de judicializar tudo. Agora judicializamos a política, não tem, está tudo resolvido pela justiça, vai tudo para a justiça. Inclusive agora, mandato de presidente, mandato de deputado, vai estar tudo. A justiça vai resolver tudo. Aliás, não precisamos nem mais ter vereador, deputado, já manda para a justiça. A justiça resolve. Não é? Nós estamos fazendo tudo isso, tudo é judicializado, tudo. O Congresso decide, judicializa. Os empresários decidem, judicializam. O trabalhador decide, vai tudo para a justiça. Então, acho que não é um... Eu acho, olhando o que você falou, Eduardo, nós temos um acordo com os princípios. Eu acho que um bom serviço seria a gente pegar esses princípios e olhar para a lei cada coisa dela. Dizer, temos um acordo, temos, como é que operacionaliza? Acho que nós devíamos, no movimento sindical, e com isso quero terminar, dizer essa comissão de representação é sindical. Eu tenho defendido no movimento sindical o seguinte, nós vamos fazer eleições gerais.
Setembro, outubro e novembro de algum ano, eleições gerais nas 25 mil empresas que têm mais de 200 trabalhadores, eleger os representantes. Esses representantes terão poder de negociação para resolver os problemas no local de trabalho. É isso. Topamos? O movimento sindical topa, os empresários topam. E reconhecer que esses trabalhadores terão poder de representação coletiva dos trabalhadores. Porque não dá para nós deixarmos essa relação do indivíduo com a empresa. Não dá. 2/3 das ações na justiça são por fraude na homologação, intencional ou por desconhecimento da complexidade da lei. Pode ser por oportunismo, do lado dos trabalhadores, do lado dos empregadores. Os empregadores sabem que eles vão pagar 1/3 do custo de uma rescisão se for para a justiça. Nós queremos esse sistema? Não. Não é melhor resolver no local? Ter uma comissão que olha, negocia e diz qual é a capacidade dessa empresa honrar com seus compromissos? Ela olha a produção, ela sabe o que vai fazer, a empresa declara, assume compromisso, se cumpre. É isso. E se não tem condição de cumprir, não tem trabalhador que não entenda quando ele acompanha no local da empresa qual é a performance da empresa. Agora, não dá para o empresário chegar e dizer que não pode cumprir, chega todo dezembro com o carro novo e não paga o 13º. O trabalhador também não vai concordar. Isso é relação social. Isso é o acordo, construindo a partir do evento concreto, da situação concreta, os compromissos. Os compromissos. Então, eu acho que nós podemos fazer e devemos apostar nisso. Aí tem um acordo, temos que apostar. Essa lei está aí? Está ela que vai. Então, vamos, a partir dela, tentar fazer o que dá para fazer. E acho que nós podemos fazer, na negociação, mudanças que tornam a lei viável e com segurança. Acho que o Congresso pode fazer mudanças para corrigir coisas que eles fizeram errado e que é irresponsável com o Estado brasileiro, com a sociedade brasileira e com o setor empresarial. Não estou nem pedindo compromisso com os trabalhadores. O que eles criarem, em alguns aspectos, é um descompromisso com as empresas. E elas vão sofrer lá na frente, porque não vai gerar segurança jurídica, Eduardo, não vai gerar. É o que eu digo que é chamada a porta do inferno, né? E, nesse caso específico, acho que se nós tivermos essas comissões, elas poderão também melhorar em muito a regulação da terceirização. O nosso problema, nesse curto prazo, não é, vamos ser muito claros, não é trabalho intermitente. O nosso problema é que as empresas vão terceirizar com uma forma de precarização, em parte. O setor público vai terceirizar para precarizar a contratação de trabalhador estatutário, com regra, como essa eu falei, de professor, né? Isso vai gerar insegurança, não vai resolver, vai aumentar a judicialização. Então, nós não resolvemos o problema. Vamos resolver para frente? Eu acho que a gente vai, talvez, conseguir, né? E a última coisa, só para responder o que o Sérgio tinha levantado, por que o Fórum Nacional de Trabalho não avançou? O Fórum Nacional de Trabalho elaborou uma proposta que foi construída em quase um ano de negociação, foram 500 horas de negociação em mesa multipartite, quadripartite. Eu diria que teve 80% de acordo sobre um novo sistema de relações de trabalho. Havia um desenho de uma reforma sindical, que era a base para fazer o desenho da reforma trabalhista. Por que primeiro a reforma sindical? Porque, na medida que você define quais são os sujeitos coletivos que constituem as regras da relação, você pode dizer o que se tira da lei e joga para a negociação. Se eu tenho sujeito forte, representativo, eu posso jogar mais. Também dizia, pode ser uma transição voluntária. Quem quiser sair da lei e vir para a relação negociada, tem esse caminho. Quem não quiser, fica com a lei. Então, você tinha um período de transição voluntário. Quem vier para a negociação tem esse caminho, essas vantagens, esse compromisso. Isso era o que a gente conseguiu acordar. Qual foi o desacordo no fórum? Teve um desacordo sobre financiamento, que nós resolvemos. Os empregadores vão ter um tipo de financiamento, os trabalhadores outro. Financiamento dos sindicatos. Dos sindicatos. Os empregadores queriam continuar com o imposto sindical e iam continuar. Eles queriam que os sindicatos dos empregadores fossem financiados pelo imposto sindical. Os trabalhadores queriam a taxa negocial definida em assembleia. Decidimos que seriam 2 modelos separados. Estrutura sindical, os empregadores teriam a sua, os trabalhadores a sua. Não precisariam ter equivalências. O movimento sindical podia ter central sindical, os empregadores não podiam criar central sindical de empregador. Podia ser diferente. Convergência. Todos têm poder de negociação no âmbito que define, e a negociação vale. É isso. Bom, com esse pressuposto, a gente chegou a um grande acordo. Onde teve desacordo,
Direito de organização por local de trabalho. Os empregadores não queriam estar na lei, os trabalhadores queriam que estivesse na lei, não teve acordo, esse foi o ponto que não houve acordo. Aonde a gente chegou no limite? No limite de que poderia ser voluntário. Está na lei que pode ter organização desde que celebrada em convenção coletiva. Né? Parou por quê? Porque o Brasil entrou numa crise política, 2005, 2006, 2007, vocês lembram, o Congresso parou, não encaminhou mais nada, o projeto está lá, ninguém mais retomou, e não houve nem por parte dos trabalhadores, nem dos empregadores, vontade de recuperar aquele projeto para tramitar no Congresso. Está lá, parado no congelador. Fizemos parte de reformas, o Adilson bem lembrou, centrais sindicais, terceirização, tem um monte de coisa. Outra nós avançamos na regulação, mas que não foram finalizadas. Eu acho que o diálogo mostrou que é possível avançar, mas não foi implementada porque houve descontinuidade, especialmente no Congresso Nacional, e descontinuidade dos atores, movimento sindical e empregadores, de pressionar o Congresso para que fizesse essa agenda avançar. Ou seja, nós somos responsáveis, junto com os empregadores e junto com o próprio Congresso Nacional, de não fazer essa proposta avançar, e acho que é uma proposta bem interessante, todos deviam conhecer. E se essa lei tivesse incorporado várias das coisas ali, Eduardo, eu acho que a gente teria uma lei mais equilibrada para criar os instrumentos e os sujeitos que vão operar essas mudanças e ter um projeto de transição, porque a mudança é muito grande e não há nenhum elemento de transição de uma situação A para uma nova situação. Então, a insegurança é grande. Muito bom. Sérgio, eu acredito que, por tudo que foi dito aqui, me parece que surgiu uma oportunidade, uma sugestão para você aqui. O Clemente disse algo muito interessante. Da mesma maneira que a lei não trata na questão do representante, como se viabilizar a parte operacional da representação dos trabalhadores da empresa, ele deu um exemplo aqui de algo que já está sendo feito e deu certo. E isto, talvez, por conta disso que o Clemente falou, que eu acredito que seja muito interessante, Sérgio, quem sabe vocês não podiam fazer outro evento aqui, como sugestão, o seguinte: o evento é o seguinte, sobre a questão da reforma trabalhista, mas de exemplos que já deram certo, aquilo que está dando certo. Porque a agenda negativa nós já temos na mão, né? Trabalho escravo, isso aqui não pode. Quem sabe, Sérgio, você não traga alguma coisa assim, vamos fazer algum evento desse, de exemplos que já deram certo, para nós podermos olhar aquilo que já está sendo feito, independente de lei, porque eu acho que é isso que... Isso, como o Clemente trouxe aqui, o Adilson trouxe aqui, o Portela também, aqueles exemplos, a agenda positiva. A agenda positiva daquilo que já está dando certo, independente de reforma trabalhista. O Clemente deu exemplo aqui. Você veja como é que é, né? Não precisa realmente você regular tudo. Algumas coisas funcionam porque as coisas funcionam como tem que funcionar na prática. Então, eu acredito que talvez seja um bom exemplo. Agora, só fazer uma última observação, só com o Clemente mencionou a lei da terceirização. Eu penso o seguinte, que o empresário que resolver pegar o seu empregado segunda-feira e vai transformar em terceirizado na terça, ele vai meter os pés pelas mãos e vai pagar muito caro por isso. Sabe por quê? Tem salvaguarda na Lei 13.467, dizendo o seguinte: 18 meses que você tem que ficar com carinha lá. E, se fizer isso, vai tomar multa. Então, isso repetiu na medida provisória. Então, assim, nós estamos... Eu só estou colocando isso porque eu não entendo que, por conta da lei, da 13.467, você já pode concluir que vai aumentar a pejotização... Não entendo. O que acontece é o seguinte: o sujeito, quando está com vontade de fraudar, ele frauda com lei, sem lei. E, na minha opinião, como não existia nada regulando a terceirização antes, aí sim eu via o campo de uma insegurança jurídica gigante. Agora, pelo menos, você tem alguma salvaguarda para poder impedir esse tipo de coisa aqui. Eu concordo com você, Clemente. Eu acho que começar com essa coisa de interpretar a lei desse jeito e achar que é oba-oba, vamos fazer tudo, não vai dar certo. Mas... Finalizando, Sérgio, obrigado pelo convite. Eu acredito que você tem que fazer mais uns debates com amor, assim, que teve aqui, e com respeito, com educação. Eu acho que é muito bom você debater com uma mesa que consegue levar assim, o debate nesse nível e oferecer para todos aqui a reflexão, que, no final das contas, é o que todos nós queremos. Então, você está de parabéns pela composição da mesa e vocês todos por estarem aqui até meio-dia, 1h da tarde, aguentando a gente falar aqui. Muito obrigado pela presença de todos.